Igreja visível, aquela que nós estamos tratando aqui. Lembrem-se que na semana passada nós vimos a distinção entre igreja visível e igreja invisível. Igreja invisível é aquela que é formada pela totalidade dos eleitos, tanto os eleitos que já passaram pela terra, os que estão ainda na terra e os que virão a se converter. Esta é a igreja invisível, formada pelo número completo dos eleitos. Parte dela já é triunfante, ou seja, já está no céu, e a outra parte está aqui na terra, e outra parte nem nasceu ainda, mas é a igreja, chamada igreja invisível. A igreja visível é aquela que, como o nome mesmo já explica, nós vemos. É a instituição da igreja. Que coisa, né, irmãos? Vivemos em uma época onde a instituição igreja é mal vista por aqueles que fazem parte da própria igreja. Muitos falam mal da igreja ser uma instituição, quando na verdade foi uma instituição posta nesse mundo pelo próprio Cristo. Não somente aquela de Atos 2, mas a anterior, no Éden. Foi Deus que instituiu a igreja. Foi Deus que instituiu o ministério, que veio anteriormente com o ministério dos pais da igreja, dos patriarcas, o ministério profético, o sacerdócio, o reinado, a monarquia. Depois, no Novo Testamento, o ministério apostólico, consequentemente, o ministério do presbiterato e da diaconia. Este ministério do presbiterato, dividido em dois, é um ofício único, mas onde nós temos a figura do ministro da palavra e dos sacramentos, que nós chamamos comumente de pastores, e aqueles que cuidam do governo e da disciplina, que nós também os conhecemos como presbíteros. Presbíteros regentes, os que cuidam do governo e da disciplina, presbíteros docentes, os que cuidam do ensino público na Igreja de Cristo. Deus entregou à igreja isso é um benefício para a igreja, é uma bênção tê-la. Ou seja, a igreja não é um ser inanimado, a igreja não é algo que flutua na terra. Ela é formada pelos crentes, mas ela é também uma instituição que tem CNPJ, que é regrada por determinadas leis, todas estas leis da igreja que estão baseadas na palavra de Deus. Então, quando nós falamos assim, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, isso não é contrário à Escritura, mas é uma aplicação da Escritura para fins constitucionais. Precisa de uma regra a igreja. Então, onde nós vamos ter a Bíblia, alguns vão dizer, não, a Bíblia é a nossa Constituição, mas a Bíblia não é uma Constituição. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que a igreja, com sabedoria, produziu a Constituição. Produziu um código de disciplina, né, com todos os seus ritos, todos eles baseados na palavra de Deus. Produziu um modelo de culto, né, um livro de culto para a igreja. Produziu vários documentos, como os símbolos de fé, catecismos e a confissão de fé, para nos auxiliar para o nosso benefício. E a igreja tem sim autoridade para isso, irmãos. Os oráculos foram entregues, o ministério da palavra foi entregue à igreja, e a igreja tem autoridade para muitas coisas que não estão na Bíblia. Por exemplo, onde é que está na Bíblia que o culto deve ser às 18h30? Não está na Bíblia, nem deveria. Onde é que está na Bíblia que o outro culto pela manhã seria às 9h30? Existem igrejas que o culto é em outro horário. Então Deus deu ao conselho desta igreja um poder que, ao convocar a igreja às 9h30 e às 18h30, nós devemos receber este convite, que na verdade é uma convocação, como provinda do próprio Deus. Quando os conselhos erram, quando, por exemplo, numa questão simples como essa, eles colocam de uma maneira indevida, não levando em consideração o bom senso cristão, um culto às 5h da manhã. Não faz sentido. Mas às 9h30, todos nós conseguimos nos organizar. Na segunda-feira, dificilmente algum de vocês começa a trabalhar às 9h30. Pois bem, o serviço do domingo é às 9h30. E a gente às vezes ainda chega atrasado. Estou sendo bondoso com os irmãos, graças a Deus eu nunca cheguei. Mas é típico isso acontecer. Às 18h30 está marcado.
é o poder de Deus, irmãos, não é o poder do conselho. O conselho só tem poder porque foi dado por Deus. A ordem do culto, existem liturgias distintas, mas os elementos do culto sempre deverão estar presentes, porque é lei de Deus. Então, as formas da igreja elas podem mudar em um ponto ou outro, mas a igreja é a mesma. Por outro lado, esta igreja visível, ela é vista com mais pureza ou com menos pureza, que é a seção 4, que diz assim: esta igreja católica, ou seja, que está em todos os lugares, tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares que são membros dela, da igreja católica, são mais ou menos puras conforme neles é, com mais ou menos pureza ensinado e abraçado o evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Então, nós estamos aqui tratando, veja, esses 3 elementos finais tratam da pureza da igreja. Mas para definir o que é igreja ou não é igreja, não é se tem ensino da palavra, administração dos sacramentos e celebração do culto público. É algo anterior. Aqui nós estamos falando de igreja, mais pura e menos pura. A que não é igreja é a que já abandonou o princípio do evangelho. O mínimo da palavra foi abandonado. Isso não deve ser chamado nem de igreja, não é menos pura, não. É sinagoga de Satanás. Por isso que desde a reforma já foi claramente evidenciado que a igreja católica romana não é mais igreja, é uma sinagoga de Satanás. Assim como as igrejas neopentecostais também são sinagogas de Satanás. E em determinados casos, até igrejas históricas que estão se desviando do princípio do evangelho, localmente, também devem ser consideradas sinagogas de Satanás. Por outro lado, devemos ter cuidado quando uma igreja não tem exatamente os princípios litúrgicos ou princípios confessionais que nós temos e nós simplesmente apontarmos para esses irmãos dizendo, declarando taxativamente que são seitas. Muito cuidado com isso, irmãos. Se ali há a pregação do evangelho, ou seja, se o mínimo do evangelho foi preservado, ainda é uma igreja. Menos pura é verdade, mas ainda é uma igreja. São nossos irmãos, aquelas pessoas que estão ali, estão servindo ao mesmo Deus, porém com muitas e muitas intempéries no seu dia a dia. O bem-estar da igreja é muito poluído, os irmãos têm pouca sabedoria para viver, vivem debaixo de muitos problemas teológicos que levam a problemas práticos. Essas são as igrejas menos puras. Quanto a nós, irmãos, que temos o privilégio de estarmos numa igreja confessional, numa igreja histórica, bíblica, em que a nossa fé já foi não somente provada, evidenciada, mas também atestada até pelos de fora, né? A igreja presbiteriana goza desse testemunho, devemos dar graças a Deus por isso e rogar ao Senhor todos os dias para que nos preserve neste caminho. Se é assim, não é pelo nosso mérito, mas pela graça de Deus. Amém.